A campanha Maio Roxo traz um alerta para as doenças inflamatórias, como, por exemplo, lúpus. A doença que é autoimune causa ao paciente dores articulares e pode atingir outros órgãos, como o coração, os rins, o pulmão. Quem foi diagnosticado reforça que a alimentação adequada tem ajudado a reduzir um pouco dos sintomas. A Mayra recebeu o diagnóstico de lúpus na adolescência. E desde então, ela convive com os desafios de lidar com a doença. Eu descobri o lúpus aos 16 anos. Eu comecei a ter uma queda muito grande de cabelo. Perdi peso muito rápido, foram 32 quilos em 1 mês e meio, sem fazer nada para isso. E muitas dores articulares. Além de evitar a exposição ao sol, ela precisa tomar uma grande variedade de remédios. Hoje, meu tratamento consiste no imunobiológico, que é feito via infusão venosa, uma vez por mês, e todos esses daqui, que são imunossupressores, reguladores de imunidade, diuréticos para ajudar no funcionamento do rim, vitamina D, que é como a gente não pode pegar sol. A gente tem que repor ela de alguma forma, E alimentação é evitar mesmo todo tipo de alimento que pode desencadear processos inflamatórios. O caso da Mayra não é isolado. Estimativas indicam que no Brasil existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus, a maioria do sexo feminino. Aproximadamente 1 em cada 1.700 mulheres no país tem a doença, que é autoimune e, além de causar dores nas articulações, pode atingir diversos órgãos. Eu tento ter uma vida normal, mas tem dia que, sinceramente, não dá. Tem dia que você levanta e fala, hoje eu não vou conseguir. E é respeitar o seu limite. Você não vai conseguir? Beleza. Ó, patrão, hoje eu não tô legal não dou conta de ir não. Tanto que uma dificuldade grande que o pessoal que tem lúpus tem é essa questão de quando você vai para uma vaga de emprego e fala, eu tenho lúpus, você já é praticamente eliminado, porque tem muito preconceito. Preconceito que a Olivia entende. Quando eu recebi o diagnóstico da doença, não tem ninguém na minha família que tem. Então, de início foi meio confuso. Que doença é essa? O que é isso? Isso é psicológico? Isso não é? Muitas das vezes as pessoas acham que é psicológico, porque a gente sente muitas dores e acaba que a gente fica todos os dias reclamando de dor. Então, às vezes a pessoa pensa, isso é psicológico. Ela encontrou na alimentação a ajuda que precisava para diminuir a quantidade de remédios. Eu já não tinha uma alimentação ruim, mas eu consumia alguns alimentos de origem que poderiam aumentar a minha inflamação. O lúpus, ele traz um processo inflamatório. Então, foi onde eu resolvi restringir da minha alimentação ou aqueles alimentos, aqueles grupos de alimentos que poderiam causar mais inflamação, que são os alimentos que contêm glúten, os alimentos que contêm leite, derivados, o açúcar, soja e traços de soja. Com isso, eu consegui ter uma remissão muito rápida, devido ao tanto que o lúpus estava em atividade. Eu tive uma remissão rápida, relativamente rápida, consegui perder muito peso. Com a perda de peso, a gente consegue também diminuir a medicação. Bom demais, não é? Você viu aí que na reportagem que a alimentação adequada tem sido a forma encontrada por muitos pacientes para reduzir os sintomas do lúpus. A doença não é contagiosa e é mais comum entre as mulheres. Por isso é sempre importante estar atento aos sintomas. A Aline Fonseca está com um médico reumatologista e aborda um pouco mais esse assunto para a gente. Ei, Aline, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Estatisticamente, de cada 10 pacientes, 6 são mulheres, ou seja, em torno então, de 60% desses casos. E entre os sintomas, as pessoas devem ficar atentas, é claro, a dores em articulações pelo corpo, mas também em alguns sinais que podem aparecer na pele. E é com isso que eu começo a conversar aqui com o Dr. Guilherme. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente no MG1. Que sinais são esses, doutor, na pele, que devem chamar a atenção das pessoas? O lúpus pode causar vários sinais, vários sintomas, principalmente queda de cabelo, febre, dores articulares e na pele, principalmente nas regiões que pegam sol, no rosto, na bochecha, pode dar várias lesões no braço, principalmente as regiões que são expostas ao sol. Por
que as mulheres são as mais atingidas? Tem a ver com a questão hormonal? Principalmente a questão hormonal. O grupo mais afetado são mulheres de 15 a 40 anos, a 45 anos, que são mulheres que estão na fase hormonal, na fase reprodutiva. Então o hormônio tem um fator muito importante no lúpus. A genética influencia? Influencia. O lúpus tem uma causa multifatorial. Tem fatores ambientais, fatores infecciosos, mas hoje se sabe que a genética é um fator, um dos mais importantes no desenvolvimento do lúpus, na origem da doença. Apesar de ser comum esse diagnóstico, sabe-se que ainda existem muitas dúvidas em relação ao lúpus. Precisa descobrir muita coisa, até porque o organismo acaba se autodestruindo. A gente não sabe, existe muita dúvida ainda, muitas questões a serem estudadas ainda. Porque como o lúpus é uma doença autoimune, que o próprio organismo, as próprias células de defesa do sistema imunológico deveriam proteger a gente, combater só bactérias, vírus, elas atacam o próprio organismo, o que desencadeia isso? Por que em algum momento da vida eu apareci com isso, se eu já tinha uma predisposição genética desde que eu nasci? Então tem várias coisas a serem pesquisadas, a serem estudadas sobre a origem do lúpus. As pesquisas para o tratamento já estão bem mais evoluídas. Já tem mais remédios, mais tratamentos mais eficazes que podem melhorar a qualidade de vida. Isso é fundamental, a qualidade de vida. E não existe essa qualidade de vida sem um controle alimentar. Acabamos de mostrar agora o exemplo de uma personagem que fala que toma muito cuidado, evita, por exemplo, o glúten. Mas o que mais, no caso desses pacientes, eles precisam controlar? E se existem estágios diferentes dessa doença? O que eles devem evitar, principalmente os mais comuns, é o sol, a exposição solar. A recomendação é que o paciente com lúpus use protetor solar todo dia, mesmo que ele fique em casa, mesmo que ele não se exponha ao sol. A pequena radiação solar já interfere. Alimentações como o glúten, a lactose, o açúcar em excessos, os alimentos industrializados, isso podem piorar o lúpus, podem ativar a doença. O ideal é que o paciente retire isso, se não puder tirar totalmente, que diminua muito esses alimentos. Isso faz o paciente usar menos remédio, diminua muito a quantidade de remédio. E existem doenças que são leves, pessoas que tomam poucos remédios e poucos sintomas, e tem doenças que são muito graves. As pessoas podem dar cometimentos renais, a pessoa vai fazer hemodiálise, problemas cardiológicos ou problemas neurológicos. Tem estados leves, moderados e bem graves da doença. Agora, uma reclamação comum de todos os pacientes, independentemente do estágio da doença, é a quantidade de dor pelo corpo. O que provoca essa dor e como hoje, como o senhor disse, houve evolução em relação ao tratamento, como é controlado essa dor, né? Eles brincam literalmente, acordar e dormir sentindo dor. A dor é 24 horas por dia, que o paciente não tratado. Ele sente dor em várias articulações, as dores podem andar no corpo de um lado para o outro, e as dores principalmente são quando o paciente para de movimentar à noite, pela manhã, ele sente muita dor. Ele parece que está até com a idade a mais do que ele tem, que ele está custando andar movimentando de dor. Com o tratamento, as dores melhoram muito. E chegam até a desaparecer essas dores, que aí eu tenho uma qualidade de vida, que a sentir dor de manhã, de tarde, de noite, não é muito fácil. Com certeza. Muito obrigada, doutor Guilherme, pela sua participação ao vivo e os seus esclarecimentos aqui para a gente no MG1. Portanto, né, como o doutor Guilherme disse, não existem ainda muitos estudos, né, que podem afirmar o que realmente causa o lúpus. Então é fundamental, Ana Tereza, que as pessoas fiquem atentas ao sintoma para que esse diagnóstico seja confirmado o mais cedo possível para que esse paciente tenha qualidade de vida. Até daqui a pouco. Excelente, Aline. Obrigada. A gente se fala então daqui a pouquinho. Muito bem explicado pelo Dr. Guilherme, viu? No próximo bloco a gente traz as informações sobre o pagamento da terceira parcela do imposto do veículo. Eu volto daqui a pouquinho. Até já.